De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. É isso, é o De Olho na Inclusão, mais uma vez aqui no canal do YouTube ONCB na Rede. Muito prazer, eu sou Wesley Gamaliel, já te convidando a se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar aí as notificações e, claro, curtir aí, clicar no gostei e compartilhar o nosso conteúdo com todo mundo. Me acompanha no De Olho na Inclusão de hoje, ele, Gustavo Tornieiro, a quem eu cumprimento e dou as boas-vindas e já pergunto, Gustavo, quais são as suas hashtags, os seus destaques desta sexta-feira? Fala Wesley, nossos queridos telespectadores! Estamos novamente aqui no De Olho na Inclusão e as minhas hashtags são as seguintes: hashtag mapa sonoro, hashtag escolas inclusivas e hashtag intérprete de Libras, Wesley. É isso, ele voltaria só na próxima semana, mas ficou com saudade do Gustavo, ficou com saudade aqui dos nossos telespectadores e também está aqui mais uma vez, Felipe Oliveira, bem-vindo, quais são os seus destaques do De Olho na Inclusão de hoje? Saudades de todo mundo, inclusive de você, Wesley. Mas bom estar A aqui de volta. recíproca é verdadeira. Bom estar aqui de volta para falar sobre inclusão, acessibilidade, diversidade. Meus destaques são hashtag tudo sobre nós, hashtag mobilidade conectada e hashtag trampo. É isso, são esses os destaques então do Gustavo Torniero, do Felipe Oliveira aqui no nosso De Olho na Inclusão. Lembrando que você pode participar com a gente no nosso WhatsApp, é o 11920061342. 11920061342. Vamos começar o De Olho na Inclusão falando de um projeto internacional. Mapa colaborativo, Gustavo Torniero. O que vem a ser isso? Conte para mim e para todos os nossos telespectadores. Diretamente de São Paulo, viu, Wesley? O projeto se chama Blind Week e nele as pessoas com deficiência visual vão poder criar um mapa sonoro das ruas e dos pontos turísticos da cidade de São Paulo. As informações vão ser inseridas por meio do smartphone e poderão incluir percepções, histórias, sentimentos e críticas em relação à cidade. Alguns dos espaços escolhidos para esse projeto são os seguintes: Centro Cultural São Paulo, os arredores da Fundação Dorina Noil para cegos, a Avenida Paulista e o Centro Histórico. Esse é um projeto de um artista espanhol chamado Anthony Abad e já passou por Alemanha, Austrália, Itália e Polônia, Wesley. Olha só, projeto internacional agora aqui no Brasil e a gente vai colocar o link na descrição para os nossos telespectadores que quiserem participar, que quiserem enviar para as pessoas que possam querer participar desse projeto aqui não, né? Porque eu estou em São Paulo, mas outras pessoas estão em outros lugares do Brasil, Wesley. Aproveitando que você está em São Paulo, dos locais aí, tirando os locais que já foram mencionados por você nessa notícia, Gustavo, qual é um outro local de São Paulo que você acrescentaria também nesse mapa colaborativo? Você tem aí? Peguei você de surpresa, vai, como sempre. Ah, Wesley, eu acrescentaria a Vila Madalena, eu acrescentaria o MASP, eu acrescentaria a Casa das Rosas, eu acrescentaria alguns lugares aí, viu? A Vila Madalena tem um lugar que não te traz lembranças boas, fez você gastar muito dinheiro, mas isso fica por uma outra história, porque nós vamos comentar agora sobre uma plataforma online que reúne informações sobre pessoas com deficiência. Felipe Oliveira, quais dados teremos aí nessa plataforma? É isso, Wesley. Acabou de entrar no ar o SISDEF, Sistema Nacional de Informação sobre Deficiência. Ali nessa plataforma estão, por enquanto, 80 indicadores, bastante coisa. Questões educacionais, demográficas, de trabalho, tudo sobre pessoas com deficiência. Esses dados estão vindo de fontes como o IBGE, a INEP, também do Ministério da Economia, um relatório que é muito importante sobre lei de cotas, né, que é a RAIS. E a criação dessa plataforma, quem está bancando o estudo, é da Fiocruz e tem também a participação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo federal, Wesley.
É isso, o link da plataforma a gente vai colocar no canal aqui também para você acompanhar, assim como o link que o Gustavo mencionou na notícia anterior, para que você conheça também esse trabalho. Vamos falar sobre inclusão de crianças em escolas. Gustavo Tornieiro, tem um apoio maciço a essa iniciativa, é isso? Apoio maciço, diz o Instituto Datafolha, Wesley. 80% dos brasileiros apoiam a inclusão de alunos com deficiência nas escolas convencionais. A gente lembra aqui que em 2020 o governo federal publicou um decreto controverso que instituía a nova política de educação para alunos com deficiência. Essa medida foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal por considerar que o decreto, da forma como foi construído, fragilizava a inclusão de estudantes com deficiência na escola regular. Essa pesquisa do Datafolha, ela foi realizada entre os dias 8 e 15 de março de 2022, desse ano, com 2.090 pessoas de 130 municípios de todo o país, Wesley. Pois é, uma pesquisa importante aí, a inclusão escolar é apoiada pela maioria das pessoas e a inclusão escolar, ela é reforçada também em um dos instrumentos que comemora aniversário essa semana, que faz mais um ano de vida essa semana, que é a Lei Brasileira de Inclusão, é conhecida também como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mais um aniversário e a gente vai falar sobre isso. Tem uma entrevista exclusiva aqui no nosso De Olho na Inclusão. Marcos Aurélio de Carvalho está de volta. Assim como eu pergunto para o Gustavo, assim como eu pergunto para o Felipe, para a Lorena, qual é o seu destaque, Marcos? Bem-vindo. Hashtag Lei Brasileira de Inclusão, fazendo 7 anos, sim, quarta-feira passada, agora dia 6, 7 anos da Lei 13.146. E eu vou falar sobre ela com Carlos Ferrari, diretor de Relações Institucionais da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Ferrari, de lá para cá, muita coisa mudou? Quer dizer, a lei representou realmente mudanças significativas para o nosso segmento? Sem dúvida, eu tenho a impressão que alguns aspectos mais que outros, mas sem dúvida nós podemos afirmar que a gente tem um novo patamar de inclusão no Brasil graças à aprovação da Lei 13.146. Aliás, Marco, é importante dizer que ao afirmar que o país tem uma lei brasileira de inclusão, isso por si só já cumpre um elemento, para além do legal, um elemento simbólico importantíssimo, reconhecendo a inclusão como pilar estruturante da legislação brasileira, né? Uhum. Em quais aspectos, no seu ponto de vista, mais avançamos? Eu acho que o acesso à leitura, por exemplo, com a exigência legal de um percentual de compra de livros pelo Estado em formato acessível é uma grande conquista. A reafirmação de conceitos como acessibilidade, tecnologia assistiva, ajustes razoáveis, desenho universal, a reafirmação desses conceitos enquanto conceitos reconhecidos legalmente são outros elementos muito importantes. Tem o artigo 4 que eu gosto muito, sabe, Marco? Uhum. Que configura a discriminação como crime, né? E isso nos deixa muito empoderados, né? No sentido de, até outro dia, até 7 anos, o cara não tinha nenhum constrangimento de dizer, olha, eu não vou te atender ou eu vou te negar tal serviço porque você é cego, né? Hoje, se ele falar isso para ti, tudo bem, então vamos chamar a polícia, né? Eu lembro que uma vez eu estava num cartório e a pessoa não queria reconhecer a minha firma, logo depois que saiu a LBI. E aí eu disse, tá bom então, mas a senhora conhece o artigo 4 da Lei Brasileira de Inclusão? E ela ficou em silêncio, voltou. Não, peraí que a gente já vai resolver o seu problema. Então veja que são pequenas conquistas que vão assim pavimentando um novo jeito de viver em sociedade. E essa é a grande contribuição da Lei Brasileira de Inclusão. Nós não podemos ser românticos e dizer que nós temos ela implementada na sua totalidade, porque senão a gente estaria cometendo um auto-engano. Tem muito por lutar para que se torne de fato lei.
e tem, inclusive, muitos alertas a serem tratados, né? Nós não temos ainda, por mais que o governo diga, mas nós não temos de verdade um cadastro nacional de inclusão. Nós ainda não temos a avaliação biopsicossocial de maneira efetivada, e pior que isso, o processo de regulamentação da implementação da avaliação biopsicossocial, que já deveria ter sido feito faz tempo, tem sido conduzido de maneira muito atabalhoada. Ou seja, tem um montão de problemas. A lei de cotas hoje no Brasil, que todo dia tentam derrubar no Congresso, todo dia vilipendiada, todo dia a gente vê organizações tentando dar um jeito de burlar da maneira mais constrangedora, vergonhosa, né, de uma maneira desavergonhada, eu diria, possível. Então tem muito o que fazer. E Ferrari, para fechar, você falou aí que mudou a postura tanto em repartições públicas quanto em empresas privadas de muita gente, porque sabe que agora tem punição. Mas para que isso vire uma realidade de forma até mais frequente, são necessários mecanismos de controle, órgãos de controle e fiscalização. Nesse ponto, avançamos nesses 7 anos celebrados aí na quarta-feira passada? Eu entendo que os órgãos de controle estão mais atentos. A gente teve recentemente um retrocesso, foi revogado o dispositivo aprovado na Lei Brasileira de Inclusão, que configurava improbidade administrativa, não cumprimento de acessibilidade, e isso deixou aí prefeitos descompromissados com a inclusão muito felizes, né? Então foi uma perda nesses 7 anos dessa jovem lei. Mas entendo que sim, entendo que as pessoas estão mais sensíveis e mais vigilantes aos dispositivos que hoje são contemplados na Lei Brasileira de Inclusão. Carlos Ferrari, muito obrigado. Nós conversamos aqui no De Olho na Inclusão com Carlos Ferrari, diretor de Relações Institucionais da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Wesley e demais colegas do De Olho na Inclusão e vocês que estão acompanhando o nosso programa. Quarta-feira passada, 7 anos da Lei 13.146, Lei Brasileira de Inclusão, e a melhor forma de celebrar é saber sobre ela, entender, a explicar, democratizar a informação. Marcos Aurélio de Carvalho, falando com Carlos Ferrari, o diretor de articulação institucional da ONCB, sobre o aniversário da Lei Brasileira de Inclusão, 7 anos desse importante instrumento, Gustavo Torniero, que tem aí vários dispositivos que precisam ser regulamentados, mas que não há dúvidas que trouxe muitos avanços e muitos benefícios para as pessoas com deficiência, né? Com certeza, Wesley, muitos benefícios, inclusive uma nova conceituação da deficiência, né? A deficiência não é entendida só como a questão física, e sim leva em consideração outros fatores sociais, psicológicos. Então, essa lei é muito importante. Agora a gente precisa lutar para que outros artigos, alguns já foram regulamentados, mas que outros artigos sejam regulamentados e sejam cumpridos da melhor forma possível, né, Wesley? 7 anos de Lei Brasileira de Inclusão, Felipe Oliveira. Um dispositivo importante, né? Exatamente. O Brasil é pioneiro, né? Tem uma lei que trata desse tema, que trata com tanta atenção as pessoas com deficiência, e agora a gente tem que lutar para que isso seja implantado e aperfeiçoada. É isso, vamos continuando aqui com o nosso De Olho na Inclusão, falando de uma startup de bengala inteligente. Mais uma iniciativa bacana, Felipe Oliveira. Pois é, Wesley, a bengala que é tão eficiente, né, algo que nos ajuda tanto, mas que não deixa de ser algo muito simples, né, um bastão que a gente vai usando para sentir o caminho. Tem gente querendo aprimorar isso, inventar coisas novas. É uma startup de Londres que chama WeWalk. Ela captou um investimento de 1,7 milhão de libras. Se for olhar em reais, ia dar mais ou menos 11 milhões. Esse dinheiro veio da Agência de Apoio à Inovação do Reino Unido. E segundo os engenheiros da empresa, os fundadores, a ideia é usar esse recurso para tornar a bengala inteligente mais acessível, mais barata e ampliar a distribuição. Essa bengala ela usa câmeras, né, e também sensores para identificar os objetos na frente, os obstáculos, e ajudar a pessoa com deficiência visual a fazer o melhor caminho. Quem sabe a gente vai parar de bater em orelhão, né, naquelas lixeiras que ficam ali pelo alto.
E o que eu achei mais interessante dessa notícia é que não está saindo só da cabeça de, enfim, gente que quer mudar o mundo, mas não tem exatamente conhecimento do assunto, né? O Royal National Institute for the Blind, que é uma entidade muito importante ali do Reino Unido, que apoia pessoas com deficiência visual, diz que está participando desse projeto com usuários testando a bengala inteligente, dando ideias para aperfeiçoar. A gente sempre fica achando que essas coisas são promissoras, mas curioso para testar, né? Para saber se funciona mesmo, não é isso, Wesley? É isso, e a gente espera que após os testes ela realmente funcione e esteja disponível para que a gente tenha aí mais acessibilidade e consiga desviar de todos esses obstáculos que você mencionou aí. Felipe Oliveira, que descansa agora, eu chamo o Gustavo Toniero para a gente falar sobre o intérprete de Libras. Veja só você, a lei que considera a linguagem brasileira de sinais, a língua brasileira de sinais como uma segunda língua oficial do Brasil, é de 2005, salvo engano, e só agora, Gustavo Torneira, que o INSS vai permitir o intérprete de Libra nas agências? Pois é, Wesley, é uma norma recente do INSS que permite que pessoas com deficiência auditiva sejam acompanhadas por intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social. Para isso, é necessário obter algumas informações e eu vou passar os canais aqui para os nossos telespectadores. É possível obter informação no aplicativo Meu INSS, ou no telefone 135 135, de segunda-feira a sábado, das 7 às 22 horas, para quem quiser entender e saber melhor sobre essa norma do INSS que permite aí a presença de um intérprete de Libras para as pessoas surdas. Deveria ter acontecido antes, né, Wesley? Muito antes. Muito antes, mas antes tarde do que nunca, agora tem essa possibilidade, essa forma de acessibilidade para as pessoas com deficiência auditiva. Vamos falar agora de oportunidade para pessoas com deficiência em acelerar a sua carreira. É mais uma fintech, mais um banco digital que está abrindo oportunidade para pessoas com deficiência, Felipe? É isso aí, Wesley. Tem uma possibilidade interessante para trabalhar no C6 Bank, um desses bancos que surgiram nos últimos anos e cresceram muito rapidamente, né, com toda essa onda de fintech, de digitalização. O C6 está com um programa de aceleração de carreira aberto para pessoas com deficiência, bem focado na área de tecnologia. É um projeto de 6 meses em que os selecionados, né, vão ter aulas, mentorias, também vão passar por avaliações e também trabalhar ali na empresa sendo acompanhados de perto nesse começo. Para poder participar, é preciso ter conhecimento básico de tecnologia e um laudo ali indicando a deficiência, né, comprovando que a pessoa faz parte desse grupo. E a gente vai colocar também o link para os nossos espectadores buscarem mais informações, fazerem sua inscrição. Hoje tem bastante conteúdo para a pessoa continuar navegando aqui no YouTube, ler a descrição do vídeo depois que nós terminarmos, Wesley. Ah, isso mesmo, Felipe Oliveira. Tem links aí para você, então, de tudo que a gente contou aqui no nosso De Olho na Inclusão, que antes de ir embora, eu espero que vocês estejam preparados para a nossa dica cultural, já que virou moda aqui no De Olho na Inclusão. Gustavo Torniero, qual é a sua indicação da semana para os nossos telespectadores? Pois é, Wesley, a minha indicação da semana é a série Pico da Neblina. Acabou de sair a segunda temporada na HBO e conta uma realidade paralela na qual a maconha é legalizada. Então, tem várias discussões importantes, discussões sociais nessa série, uma série brasileira que se passa na cidade de São Paulo. É a minha indicação cultural da semana. É isso, Gustavo Torniero. Que sorriso bonito. Você, Felipe Oliveira, o que você traz de indicação para os nossos telespectadores? Ô Wesley, guardei uma bem especial para essa semana. Vou falar do meu podcast favorito, que é Noites Gregas. É um programa que já tem 60 episódios e cada um deles fala ou de um personagem da mitologia ou de alguma história importante. Estão ali todos os deuses, os heróis, Hércules, Jasão. Eu acho que em breve vai ter a saga de Troia também. Cada semana entra uma história nova. E vou falar do meu episódio favorito, do podcast favorito, que é o número 19, que é a história de amor entre Eros e Psique. Falar em amor, o que você vai estar fazendo nesse final de semana? Assistindo séries?
Ah, mas aí você tá entrando numa coisa muito particular, né? Vou contar Tá pra, bom, Felipe, pra tá quem bom. for os meus amigos mais próximos, assim, a gente conversa depois do programa. Olha, Gustavo, nós não somos amigos do Felipe, viu? Um grande abraço para você, até o próximo De Olho na Inclusão. Abraço, Wesley. Acho que ele não quis dizer isso, né, Wesley? E espero que ele não tenha dito. Sou uma pessoa reservada, é só isso. Óbvio que não, óbvio que é uma brincadeira aqui com o nosso Grande companheiro abraço, Felipe Wesley. Oliveira. Grande abraço. Semana que vem eu tô de volta aqui, hein? Semana que vem eu tô aqui. É sim, o Felipe Oliveira está de volta na semana que vem, primeiro no Esporte Divisão na Rádio ONCB, às 9 da noite, falando aí do Campeonato Brasileiro, do Esporte Paralímpico, e na quarta-feira você está de volta aqui de novo, Felipe Oliveira. Quarta-feira não, sexta-feira, que é quando a gente faz o nosso De Olho na Inclusão. A próxima vez a gente vai ficar com Lorena Oliveira, tá muito bem representada. Ah, é? Vocês confundiram a minha cabeça, então na próxima semana tem Lorena Oliveira, mas o Felipe está lá no Esporte Divisão, na Rádio ONCB, 9 da noite. Um grande abraço para vocês e até o próximo De Olho na Inclusão. De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.